Saudações Brasil, Caio Belotti falando. Esse vídeo é um aviso de pai para pai. Prestem bem atenção. Olha, hoje o mundo está dividido entre duas grandes culturas dominantes. A primeira é a cultura do Islã, que idolatra um profeta, que copulou, que teve relações sexuais com uma menina de 9 anos de idade e que aceita em vários lugares do mundo casamentos entre homens velhos e meninas que nem chegaram à puberdade. A outra é essa cultura massificada, global, do sexo livre, do prazer instintivo, acima de tudo, que animaliza o homem. É essa cultura que o sentido da vida não é a família, não é o trabalho, não é adorar a Deus, que o sentido da vida, na verdade, é buscar o prazer e que vale tudo para buscar o prazer. Essa cultura nos é imputada por Hollywood, nos é imputada pela educação, pela literatura e aqui no Brasil pela Rede Globo. E essa cultura está afetando as nossas crianças e a maneira que criamos nossos filhos. Hoje, ao ir em qualquer praça pública, nós nos deparamos com meninas de 5, 6, 7 anos dançando funk até o chão, cantando músicas como Meu Pau Te Ama, que fala em fumar maconha, cantando músicas sobre bunda no chão. Essas meninas perdem o direito de ter a sua infância resguardada, a sua inocência, e são levadas pelos pais a se erotizarem. Muitos pais chegam para os filhos e incentivam uma postura que não são próprias da idade. Meninos e meninas, quando são crianças, têm interesses diferentes e têm até uma repulsa natural pelo sexo oposto que muda com a puberdade. E os pais fazem os filhos terem namoradinhas, fazem os filhos mostrarem, externalizarem desejo pelo sexo oposto. Isso é uma coisa que causa na criança certos distúrbios comportamentais e as mães vestem as filhas como prostitutas. Quando eu vejo determinados pais tendo esse tipo de atitude, antigamente eu tinha vontade até de cair na porrada, de brigar, mas hoje eu sinto pena, eu sinto dó, porque eu sei que muitos desses pais são boas pessoas, que amam seus filhos, são pessoas decentes, honestas e trabalhadoras, só que são pessoas muito pequenas. São pessoas que são doutrinadas pela mídia, que faz uma lavagem cerebral sobre determinada forma de agir em relação às crianças. E hoje, as novelas infantis incentivam que crianças beijem na boca. Hoje, Anitta, que é uma prostituta que se exibe com a bunda de fora, cantando as músicas mais indecentes, mais obscenas, é vendida como um ídolo infantil. E os pais são levados por isso, principalmente os pais de mentalidade mais tacanha, a adotar esse tipo de comportamento em relação à criação dos seus filhos. O que eu defendo, que é uma coisa muito impopular, mas que a única razão, a única saída é que o Ministério da Justiça cumpra o seu papel e fiscalize melhor a classificação indicativa de horário dos programas de televisão. Porque é um absurdo que 9 horas da manhã seja exibido Fátima Bernardes falando de posições sexuais. É um absurdo que meio-dia seja exibido gente seminua dançando na televisão. E as crianças na frente da televisão vendo isso, porque a maioria dos pais hoje em dia no Brasil não tem um mínimo de postura de saber que aquilo não é adequado para o seu filho, pois foram pais que já foram educados numa mentalidade deturpada, pois é um problema que vem de muito antes e que só está se agravando. E para piorar, se a família é sem noção, a escola, deliberadamente, por força da ideologia marxista, incentiva educação sexual, incentiva a sexualização precoce de crianças de 4, 5, 6 anos, levando materiais para salas de aula, levando assuntos para salas de aula que não são condizentes com o desenvolvimento dessas crianças. Hoje em dia, está havendo uma postura pedófila incentivada pelos que estão em cima e que a nossa população está engolindo. E como resultado, isso está indo parar no judiciário, que está rasgando a lei que prevê que a idade de consenso para a permissão do ato sexual é 14 anos. Hoje em dia, já existe jurisprudência onde homens que transaram com meninas menores de 14 anos são absolvidos porque as meninas já tinham uma vida devassa, depravada, como se uma menina de 11 ou 12 anos pudesse escolher, tivesse maturidade, tivesse amadurecimento para escolher se é capaz ou não de fazer sexo. Como se um homem de 30 anos, ao se relacionar com uma menina de 11 anos, não tivesse o poder de dominá-la mentalmente, intelectualmente, emocionalmente. Então, está havendo um caminho lento e gradual para a legalização e para a aceitação da pedofilia em nosso país, e eu digo mais, no Ocidente. E é uma coisa que me deixa muito abismado e que eu acho que você como pai, você como mãe que está vendo esse vídeo, tem que lutar dentro da sua casa contra isso. Proibindo que seu filho ouça funk, não vestindo sua filha como uma prostituta, proibindo determinados programas de televisão e até mesmo desenhos animados
que hoje em dia não é todo desenho animado que é seguro, e lutando dentro da sua escola para que nenhum conteúdo seja levado ao seu filho antes que você tenha amplo acesso ao que vai ser falado com a criança. O pai precisa saber o que vai ser falado em sala de aula. A criança não pode estar à mercê do professor, o professor não pode falar o que ele bem entender. Existe uma relação contratual, mesmo na escola pública, porque o pai paga imposto, direto ou indiretamente, entre o pai e o professor. A criança é um vulnerável, é um hipossuficiente e não pode ser tratada pelo professor em pé de igualdade. O professor deve sim prestar contas ao pai do conteúdo que ele vai ministrar em sala de aula.